De novo, boa noite. Início de mês, ainda temos a ceia, né? Mas o mais importante, temos o quê? Um novo tema. Marco, anota aí. Eu acho que eu sou o único que te chama de Marco, né, na igreja. Tem mais gente? Tem mais gente. Mas todo mundo chama ele de Marcos, mas é Marco. E eu já notei que tem Marcos que as pessoas chamam de Marco. É sempre ao contrário, né? Bem, o tema é família. Família, estamos falando sobre família. E eu fiz uma palavra muito mais ampla, e aí depois eu senti de pegar um tópico da minha palavra e trazer para hoje. E aí depois eu incluí algumas coisas que de manhã eu não incluí. Então, a família no coração de Deus. Por quê? Porque Deus instituiu a família, amém? A família, se a gente for ver, está lá em Gênesis 2, ali primeiro no versículo 18, ele fala que talvez não seja bom que o homem fique só. Logo depois ele faz o homem dormir, tira uma costela e fala para Adão, essa aqui é a mulher. E aí Adão fala, sangue do meu sangue, saiu ossos dos meus ossos, e fala, somos só uma só carne. E aí, ali foi instituído o casamento, por isso que depois no versículo 24 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Uma coisa que está um pouco em desuso hoje em dia é o uso disso aqui, né? Uma só carne. Ou seja, como é que você faz para dividir uma carne? Você dividir, aquela parte que você tirar, morre, não é verdade? Mas hoje em dia isso é um desuso. Mas nós que somos, né, tementes a Deus, tementes ao Senhor, a palavra dEle, nós temos um direcionamento. E aí eu já vou para o meu primeiro ponto, que é refletir a glória de Deus, amém? Então, o primeiro ponto, refletir, na verdade, o amor de Deus nessa terra, amém? Como? A gente vai ler o texto em Efésios, mas a primeira coisa, o primeiro ponto, porque o amor, porque Deus, quando Ele constituiu a família, e Ele idealizou, e Ele criou, Ele pensou, é para que a gente andasse em unidade, assim como a Trindade caminha em unidade, amém? Como eles se amam, como eles não são divisíveis e, ao mesmo tempo, são divisíveis. Eu vejo muitas pessoas falando, cadê a minha metade? A metade da laranja, ele é a minha metade. Não, irmão, nós somos dois seres completos que juntos nos tornamos algo muito melhor, amém? Porque cada um tem sua individualidade. Ninguém vai gostar das mesmas coisas. Já parte do princípio que ela é mulher e eu sou homem. Já gostamos de coisas diferentes. Amém? Tem gente que compartilha muitas coisas, mas a maioria das coisas a mulher tem uma afinidade diferente. E eu observo isso desde pequenininha. Minha filha completou 2 anos e 4 meses. Ela já... Nunca ninguém falou nada, ela gosta de tudo brilhoso, ela pega os colares, ela descobre onde tem os brincos, ela coloca, ela se veste, ela faz maquiagem, passa em mim. Nunca botou nela, mas ela quer, porque ela vê a mãe fazendo, então ela quer, né? E aí o modelo que serve é a pele branca aqui, serve para modelagem. Então é algo natural, né? Algo natural, diferente. Mas nós fomos incumbidos de Deus para demonstrar o amor a essa terra, amém? Porque sozinho é muito difícil. Como é que você vai demonstrar o amor sozinho, sem você ter uma família ou algo? Porque amar a si próprio é mais fácil. Agora, amar o próximo como a si mesmo é bem difícil, não é verdade? Então, a família foi direcionada por Deus para trazer nessa terra o plano dele inicial. Porque sem a família, sem a célula inicial, a célula mãe, onde nós vamos crescer, onde nós vamos amadurecer, onde vamos ensinar, onde vamos ser ensinados, onde vamos aprender a conviver com outras pessoas que são diferentes, né?
Eu tinha 5 irmãos, né? Uma faleceu, mas 5. E é interessante que cada um é completamente diferente do outro. A forma de agir, de pensar. Então, muitas vezes, por isso que existem amigos mais chegados do que o irmão. E para mim é fácil de entender isso. Por quê? Porque realmente o amigo você escolhe, tem muitas coisas em comum, coisas que você compartilha. O irmão, às vezes, ele gosta de coisas completamente diferentes, assim, completamente diferentes. De esporte a roupa, né? Tudo. Então, se você permitir, vai ser completamente diferente. Fala, pô, vocês são irmãos de verdade? Cada um é de um jeito, né? Um fala demais, o outro é tímido, o outro não. Então, são seres diferentes, assim como marido e mulher. Amém? E refletir o amor. Vamos lá em Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, aqui, Paulo está orando, intercedendo pela família, né? Ele fala que a família, no início, para que a gente possa conhecer e alicerçado no quê? No amor. O amor é o alicerce. Sem o amor, a gente não consegue nem conviver, porque sem o amor, você não consegue os próximos princípios da palavra de Deus. Quais são os princípios adiante? Os princípios adiante são, olha, eu preciso perdoar. É um princípio cristão, amém? Como é que você perdoa sem o amor? Sem compreensão, sem abandonar o próprio eu para matar a si mesmo, porque várias vezes você precisa pedir perdão por algo que você acha que nem fez de errado, mas qual é a medida do pedido de perdão? Não é você, é o próximo, amém? Quem tem que dizer que ficou chateado ou não é você mesmo. Poxa, mas eu não quis te ferir. Não importa, se a pessoa se feriu, perdão. É ou não é verdade? É um princípio bíblico do perdão. Então, sem o amor, você não chega nem perto disso. Porque se você não está perto disso, o amor, você já fica longe, você não quer nem estar perto. E muitas vezes, nós pensamos e agimos com um pavio muito mais curto com quem convive com a gente, é ou não é? Quem tem irmão aqui sabe muito bem disso. O seu pavio é muito mais curto. Marido e mulher também, porque o convívio ele gera uma intimidade que você já fala logo, poxa, eu não gostei disso, eu estou chateado. E você já parte de um princípio que não importa, assim, eu tenho uma irmã que mora longe, em outro país, bem longe, mas a gente se vê, passa 1, 2 dias, o seu nível de tolerância com o que fala volta a ser do quando a gente era criança. Não importa se você está 10 anos sem ver a pessoa, o seu irmão, o seu nível é falar, pô, amanhã ela está implicando comigo. Você volta, porque é uma coisa ali, aquele cotidiano, volta todo. Então, a nossa paciência por um estranho é sempre maior, queira ou não. Só que isso é equivocado, porque isso é o ser humano, não é o ser espiritual, amém? Porque o ser espiritual ele foi chamado para, através do seu convívio familiar, refletir o amor de Deus. Esse é o plano de Deus. Então, quando andamos nessa terra, a família, ela é algo diferente. Se a gente olhar e falar
eu estou completando 13 anos de casado. Isso no mundo, eu tenho pessoas que eu conheço, né? Conheço pessoas da minha idade, que estudaram comigo, não vou dizer que são amigos, mas conhecidos ou colegas de trabalho, antigos, alguma coisa, que já estão no 2º ou 3º casamento, por conta dos princípios serem diferentes. A média hoje de divórcio, sabe qual é? 2 anos. 2 anos de casado é a média. Então, se você tem mais de 2 anos, parabéns, você está acima da média. Por quê? Porque as pessoas acham, hoje em dia, que é mais fácil você fugir dos problemas e andar, mas se você não resolve os problemas, eles voltam a se repetir, porque é uma roda. As nossas atitudes humanas, elas não vão alterar se você mudar de pessoas, elas só vão se repetir. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas vai se repetir a mesma coisa. A vida, o cotidiano, ela nos traz coisas que tentam derrubar aquilo que Deus criou, que é a cumplicidade, que é amor, que é domínio próprio, que é temperança. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente consegue andar nisso. Por quê? Porque a pessoa de Deus é amor. Deus é amor. Então, para a gente estar cheio de amor, a gente tem que estar cheio de Deus. Se a gente não está cheio de Deus, dificilmente a gente consegue amar da forma que Deus idealizou. Eu de manhã dei até um exemplo. Quem aqui se colocaria na frente de uma bala por alguém que não é um ente familiar? Sua esposa, seu marido, seus filhos? Dificilmente, não é verdade? Pô, tá vindo a bala para o Pedro, deixa eu me atirar na frente. Mas se fosse a minha filha, com certeza eu faria. A intimidade, ela traz algo diferente. Mas esse amor que eu tenho por ela é para quê? Para trazer ao mundo algo que Deus tem. Porque é algo inexplicável. Você pega aquele bebê, acabou de nascer, você nunca viu na vida aquela carinha que quando nasce a gente fala, que fofinho, mas se você olhar a foto hoje do dia lá, eu estava vendo isso, é bem diferente. É por causa do amor a gente fala, que lindo, mas não tá a carinha amassada, tá fofinho. Estou brincando, tá? Minha filha nasceu lindo. Mas todos os bebês são parecidos, até por isso que vai com a etiqueta lá, e hoje em dia não sai mais nem do lado da mãe. Se dependendo de como a minha filha nasceu de parto normal, nem saiu do nosso convívio o tempo todo. Porque eles se parecem, né? Um monte ali se parece. Então, aquela criança que você nunca viu na vida, imediatamente você passa a ter um amor incondicional que você nem entende. Como é que eu posso amar tanto um ser que eu acabei de conhecer? E Deus nos ama da mesma forma e muito mais, porque Ele deu o próprio Filho dele por vocês. Provavelmente eu e nem ninguém que está aqui daria o nosso filho para nenhum de nós outros. É ou não é verdade? Tenho certeza disso. Pode ser até bonito alguém falar, não, eu daria. A gente não chegaria nem perto do que Abraão chegou, de entregar o filho lá. Mas esse amor, se ele não vier imbuído de poder e autoridade, dado por Deus, para que a gente possa expandir o reino dele através do nosso convívio familiar, se a gente não cria essa criança de acordo também, a gente vai chegar lá, com a palavra de Deus, pouco vai se aproveitar. Porque a gente vê, quantos de vocês não veem pais que não estão mais nem aí para os filhos, ou filhos que não estão nem aí para o pai. Eu fiz um estágio na época que a gente atendia todos e qualquer pessoas, e a gente via coisas que você nem acreditava, de abandono, de pais que não davam pensão alimentícia. Isso é até pouco, porque as pessoas mudam, alteram documentos. A pessoa se coloca como funcionário de um salário mínimo da própria empresa, bota um laranja só para não dar pensão alimentícia para o próprio filho. Isso existe. E eu não entendo, porque eu faria de tudo e mais um pouco pela minha filha. Mas os princípios do mundo são diferentes, e por isso que a gente foi chamado para que a gente traga os princípios de Deus
a esse mundo. Inclusive, né, trazendo um adendo aqui, faz a diferença até o que você assiste. Eu estava lendo esses dias que uma grande produtora de conteúdo, de filmes e não sei o quê, começou a demitir vários militantes de várias áreas para voltar ao princípio familiar, porque a audiência está caindo. Então, eles precisam voltar atrás, eles precisam dar o que a família quer assistir. E quem é que vai dizer o que a família quer assistir? A gente. Escolha bem o que você vai assistir, que você vai começar a poder ter o poder de mudar aquilo que estão produzindo. Amém? Outro ponto, dentro desse, um subtópico, né, dentro do refletir o amor de Cristo. 2, a unidade. A família deve ser esse reflexo de unidade. Né? Como é que você, por exemplo, fala para uma criança, o pai fala, coloca isso aqui ali, e a mãe fala, não, coloca lá. A criança vai ficar parada no meio sem saber para onde ir. A família tem que andar em unidade, adorar um só Deus, os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, quem está querendo alguém, procure andar em jugo igualitário, não em jugo desigual. Por quê? Porque o jugo desigual, cada um vai querer fazer uma coisa que der na cabeça. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, há muitos anos atrás, logo quando eu saí da faculdade, e aí chegou todo triste no escritório e falou, pô, o que foi? Eu terminei com a minha noiva. O que foi? Pô, você já vai casar daqui a 2 meses. Não, então, ela falou que os nossos filhos vão ser o que eles quiserem, vão fazer o que eles quiserem, e não vai religião nenhuma. Só mais velho vai decidir. E eu quero que conheça todas. Aí, pô, não teve jeito, eu tive que romper. Mas eu amava ela, mas eu tive que romper. Por quê? Ele está vendo lá na frente o que vai acontecer. Vai ter dificuldade, unidade, um só Deus, um só Senhor, uma só direção. Ninguém consegue fazer isso. Imagina um exército tendo 2 generais, um falando ataca, o outro falando recua. Quem ficar no meio morre. É melhor, nessa hora, é melhor recuar, porque se você vai e não tem retaguarda, morreu, né? Ficou. Outra coisa, demonstrar um amor diferenciado, um amor que o quê? Que perdoa, que suporta, que se sacrifica, assim como Cristo fez por nós. Porque hoje em dia, o normal, eu já conversei com muitas pessoas, até pelo trabalho, falam, não aguento mais, eu quero entregar, não, deixa as crianças com ele, nem quero ficar com a guarda das crianças, porque já são 15, 20 anos abdicando do eu quero agora ser feliz, eu quero fazer o que me der na telha, eu quero fazer qualquer coisa que me der na telha, sem restrição, sem vontade. Pensasse isso antes de ter filhos, pensasse isso antes de casar, porque o que a palavra de Deus traz é que a família é sim um sacrifício, e como Cristo fez? Cristo se entregou por nós. Você quer uma morte maior do eu? O telefone era livre, eu estava viajando, não estava no Brasil. E aí a gente conversou, falei, beijo, te amo e tal. E eu desliguei aquilo, normal para mim, a pessoa falou, poxa, que lindo isso. Eu falei, que lindo que é? Não, porque eu nunca falei para minha esposa, beijo, tchau, te amo no telefone. Então, tem pessoas que têm um costume diferente, e algo que é normal para você, isso é normal, espero que para todo mundo aqui, mas o que isso reflete, pode, às vezes, a gente não tem nem noção do que alguém está te vendo, está te notando, e vê a forma como você trata seu filho, a forma como você educa ele, a forma que você trata a sua mulher. Então, ser o exemplo para a sociedade é o segundo ponto. E o segundo tópico. Então, nós temos que ser esse exemplo. Para quê? Para que a sociedade possa olhar uma família cristã e falar, eu quero isso. Eu quero isso. Olha o jeito que o Pedro abraça a Carol. É diferente. Eu quero isso para mim. E um texto que eu leio já muitos anos, todo mundo já leu milhares de vezes, que é Mateus 5, quando ele fala ali no versículo 14 ao 16, sobre que nós somos luz do mundo.
E eu já li várias vezes, já reli, já fiz palavra, tanto para jovem, adolescente, e eu nunca tinha me atentado para uma partezinha que ele fala, porque é o exemplo que Cristo dá ali. Ele fala, vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? E ali, quando Jesus dá esse exemplo, essa parábolazinha, ele fala que ilumine todos que estão na casa. Todos que estão na casa. E eu acho que Jesus, ele não falou, ele deu esse exemplo pura e simplesmente porque aqui nós temos uma luz e iluminou a casa toda. Ele poderia falar que ilumina todo o local. Por que está casa? Se você olhar várias versões, buscar, está falando casa. Por quê? Porque Deus chamou a família para brilhar junto. Para a família ser luz. Para a família ser sal. Claro que essa palavra pode ser usada individualmente, aqueles que estão começando a levar a luz para a casa de vocês, mas a ideia é que aquela luz, uma vez entrando lá, ilumine todos que estão lá. Amém? Que a luz de Deus possa iluminar a casa inteira, não sejam só. Então, a família deve ser colocada num local que todos possam ver e que aquela luz brilhe como a casa toda, não só um indivíduo, não só uma pessoa. E que todos sejam esse exemplo, testemunho vivo, que sejam testemunho de integridade da palavra de Deus. Não adianta só uma pessoa. Quantos pregadores ou pessoas de Deus que a gente já viu por várias palavras maravilhosas e aí você vai falar com a pessoa, cadê os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão a família? Onde é que está? Porque uma coisa é a gente pregar, outra coisa é a gente viver, outra coisa é a gente iluminar dentro de casa, amém? A outra coisa é você ser exemplo. E aí eu entro no terceiro tópico. Eu estou falando um pouquinho rápido, mas espero que vocês estejam indo comigo. Promover um ambiente de crescimento espiritual. A família é o primeiro local de encontro da palavra de Deus. Primeiro local que você vai ter o acesso à presença de Deus. A criança, quando ela nasce num lar cristão, uma escola dominical, a escolinha que a gente faz aqui, que as pessoas fazem com muito amor e carinho, ela não é para você falar de Deus aqui para ela, não, é um tempo para que as crianças tenham um tempo dela, aprendam um pouquinho mais, mas é que elas também já venham de casa sabendo, porque em 30 minutos, aqui o tempo que elas sobem, vocês acham semanal, às vezes a pessoa falta, não vem, vamos dizer que seja 1 hora por mês, é suficiente de Deus para uma pessoa? Para conhecer a palavra de Deus? Nem um pouco. E aí essa semana foi incrível lá em casa, que a gente colocou a Alice para comer, e eu fui fazer alguma coisa na sala, e a minha esposa foi esquentar a comida, e ela, geralmente, a gente que fala, bota as mãozinhas e vamos orar para agradecer Papai do Céu. E dessa vez, enquanto a minha esposa esquentava, ela botou sozinha e começou a orar. Papai do Céu, obrigado por esse teto, obrigado por esse papá, obrigado pelo papai e pela mamãe, em nome de Jesus, amém. Eu quase queria chorar, primeira vez que ela orou sozinha. Mas por que ela orou a primeira vez sozinha? Porque ela foi ensinada. Porque ela vê os pais orando. Porque ela está ali num ambiente que é ali da palavra de Deus, que a gente ora, toda hora que a gente ensina a agradecer por tudo, orar ao Senhor, não só na hora de dormir, não só na hora de acordar. É a atmosfera, o ambiente propício para o crescimento espiritual, é conhecer a palavra. E isso é importante principalmente para os pais. Homens, não no sentido de marido e mulher, homem é o sacerdote do lar. Quem é que coloca o tom da casa? Quem é que traz essa atmosfera? Claro que a mãe passa mais tempo, influencia até mais, mas se o pai não está presente, não é a mesma coisa. Por quê? Vocês são a representação nesse ambiente da personificação de quem? Deus Pai. Se o Deus Pai é alguém
distante, evasivo, que não está presente, que não está próximo, que não ensina, o que acontece? Aquela criança provavelmente ela vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Amém? Claro que a mulher tem o seu papel. Está lá em Gênesis também falando. Deus criou a mulher como auxiliadora idônea. Claro que ela vai estar lá presente. Mas a unção sobre o homem é diferente da unção que está sobre a mulher. Amém? Cada um no seu papel. E eu vou já ler o texto que dá base a isso que eu estou falando, mas o segundo subtópico primeiro ensino da palavra de Deus em casa. Cultivar a fé, exatamente esse exemplo que eu dei da minha filha. Cultivar a fé cristã. Ter a prática da oração e adoração. Também não é só chegar aqui, porque a criança vai aprender, como é que ela vai aprender a louvar e adorar se ela vem aqui uma vez na semana, vê 30 minutos, ela vai aprender se você louvar e adorar com ela em casa. E a minha filha pede um monte de musiquinha, algumas que eu não gosto muito, e a criança tem esse negócio de repetir, né? Então, acabou a música, ela de novo. E aí você aprende e decora músicas que você não gostaria. Mas o interessante é que, de vez em quando, a gente bota um playlist lá e aí fica assim, não sabe o que botar, bota o playlist do dia, né? Ou playlist feito só para você. Eu não vou falar o nome do aplicativo aqui, porque eu não estou recebendo por isso. Mas você bota lá em um aplicativozinho de música, o seu preferido, e ele vai tocar, né? Então, ele vem tocando umas coisas do meu gosto, do gosto da minha esposa, e aí do gosto da Alice, e aí entra louvor no meio. E ela mesma já identifica. Adorar a Deus, papai. Ela levanta a mão. Tem 2 aninhos e 4 meses. E quem ensinou isso para ela? Ela aprendeu vendo? Não, a gente ensinou a ela. Principalmente a minha mãe, que a minha mãe falava, a gente vai agora adorar o Senhor, levanta a mãozinha, adora, vamos cantar. Aí ela aprendeu, mas é o ambiente espiritual, é um ambiente de adoração. Senão não adianta, a criança vai vir para cá, ela não vai entender. E a coisa mais linda é quando a criança entende que ela está adorando ao Rei dos Reis e ao Pai dela celestial, amém? E aí, lá em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é para você falar da palavra de Deus para os seus filhos, quando? Em casa, caminhando, falando, vai brincar com ele, você fala de Jesus, você fala os princípios, e esse texto, o contexto dele Moisés tinha acabado de falar para o povo que os 10 mandamentos, né? Falou, você vai ter isso aqui. E eu, lá em 2005, 2006, eu fui fazer um intercâmbio, estudar fora, e eu tive muito contato com o povo judeu mesmo. Alguns messiânicos que acreditam em Jesus e outros não. Mas o interessante é que todos eles, num dia X, né, ou uma hora que estão em casa, vão no jantar, ou no sábado, o que o pai faz com a criancinha de 1 ano, 2 anos, bota no colo e começa a ler. E ensina ela, estou lendo aqui a palavra de Deus para você. Quantas vezes a gente vê cristão fazendo isso? Ensinar a palavra de Deus, porque é um mandamento de Deus aqui para o povo. Mas a gente pode tomar para os dias de hoje, a gente deve ensinar. Dentro de casa é que a gente ensina a palavra de Deus. É dentro de casa que a gente cresce, é dentro de casa que a gente ora, é dentro de casa que temos o quê? O sustento para vir aqui. Quando eu era pequeno, eu chegava na escola dominical e na minha época sempre fazia um quiz, né? Pequenininho, fazia um quiz, o que foi, o versículo e tal, quem era, não sei o quê. E eu ficava ávido para responder, porque eu sabia, porque minha mãe me ensinava em casa. As historinhas para ninar, para mim, era sempre a Bíblia. É interessante, eu sempre pedia para ela, não, lê lá de novo Sansão. Aí falava, ele pegou a queixada e matou 1000. E aí falava, você lê isso para uma criança?
Você lê, você ensina, você fala. Claro que você vai, dependendo da idade dela, você vai amenizando algumas coisas, né? Você vai lá ler Davi e vai falar, não, o cara passou a espada. Poxa, mas o que é isso que... Eu lembro de perguntar para minha mãe, mas o que é isso que Davi teve que cortar dos filisteus para levar para ele poder despojar a esposa dele? Depois eu te conto. Para quem não sabe, ele teve que cortar o quê? Os prepúcios dos filisteus, né? Entregar lá. Então, quem não sabe, hoje em dia, naquele tempo, os judeus eram circuncidados. Hoje em dia, o pessoal faz o quê? Faz ali a operação de fimose, né? Então, é basicamente isso. Para quem não sabia, é isso. Imagina você falar isso para uma criança. Não, você vai falar de outro jeito, mas é importante você ensinar a palavra de Deus. E eu sempre pedia para minha mãe ler realmente Davi, porque era o que eu mais gostava. Os 50 eu lembro que eu ficava pequenininho imaginando os 50 mais poderosos dos soldados de Davi. Um corria mais rápido que a gazela, um era mais forte do que 1000 homens, o outro era... E aquilo ali era uma história de super-herói para mim. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada, a gente deve falar do amor de Deus, mas mais do que falar, nós devemos viver. E os pais, eles são justamente esse vínculo do que é Deus para aquela criança, porque o jeito que você interagir com ela vai interferir completamente se ela vai andar no caminho do Senhor ou não, se ela vai ter um contato maior com o Criador dela, vai ser efetivamente através dos seus pais. É bom para quem está aí esperando, né? Está quase, né? Faltam só mais 3 meses. Nossa, demora quando chega nessa hora. E não é para botar peso em ninguém, é justamente a gente saber que se o pai e a mãe não demonstrarem amor para aquela criança, provavelmente ela não vai saber o que é amor. E aí você pode pensar, poxa, mas minha filha está aqui, eu não tenho pai, não tenho não sei o quê. O Senhor, Ele também criou uma segunda família, graças a Deus que a gente tem uma igreja, amém? Porque a gente pode ter exemplo de homens, a gente pode ter exemplo de homens fiéis, homens amorosos, a gente pode ter exemplos de pessoas que amam a Deus e são reflexos na sua casa, amém? E por isso que todos juntos devemos andar em comunhão com o Senhor, para que a família atinja o objetivo dela, criado por Deus, que é pura e simplesmente demonstrar a palavra de Deus, ela pode ser cumprida através do amor, amém? Ou todo mundo aqui faz o que gosta? A gente tem que abrir mão. E abrir mão, às vezes, é difícil, né? Mas quando a gente entra num relacionamento, a gente já tem que entrar sabendo que muitas vezes a gente vai ter que matar o eu. Quantas vezes, eu lembro que eu liguei para minha mãe, assim, depois de uns 5 meses da Alice ter nascido, falei, mãe, eu queria te agradecer. Ela, pelo quê? Por você ter aberto mão de um monte de coisa para cuidar de mim. Ela, para com isso, menino, isso aí foi fácil, tranquilo, você foi o 5º já. Mas para mim, eu confesso, só o fato de você abdicar das suas noites de sono, me falavam que era difícil. Eu vou te falar, Pedro e Carol, é bem mais difícil do que falam. Eu vou ser honesto, mas eu vou te falar uma coisa, quando aquela criança sorri para você, vale todo o sofrimento, a dificuldade, amém? Porque é difícil, você tem que abrir mão de tudo que você quer fazer. E a minha esposa, inclusive, lá em casa, se vocês acham aqui escuro quando a gente apaga toda a luz, é porque vocês não foram lá em casa, você não enxerga absolutamente nada. Deu 5h30, eu não posso mais ligar nenhuma tela. Então, se eu não atender vocês, é porque eu estou em casa e eu não posso pegar meu telefone. Porque a minha filha não vê tela, ela não vê, e aí ela dorme. E aí, naquele momento, poxa, eu tenho que abdicar de tanta coisa. Pô, está passando o jogo na televisão, não posso ver. Vou botar aqui um fonezinho Bluetooth, escutar. Mas vale a pena, porque
Eu falei assim, vou dar um voto de fé, Lívia, para você. A minha filha dorme a noite toda, ela dorme 12 horas direto. Então, depois que ela dorme, a gente vai à forra, né? Pode fazer o que quiser, tá tranquilo. E aí você entra no quarto dela, ela criou de um tal jeito, é tudo isolado, você não ouve nada do que a gente fala fora. Então, é totalmente isolado, parece um estúdio de gravação mesmo. Fica aquele barulho de ruído branco. Vocês sabem o que é ruído branco? Esse barulho que dava na televisão, isso é ruído branco, fica o tempo todo. É até meio coisa, mas aí eu entro lá às vezes para botar ela para dormir, eu entro também tipo uma hipnose, assim, um negócio tão bom. E a gente abre mão e a gente começa a ouvir o outro e a gente vê que dá resultado. E as coisas acontecem. Quando a gente permite que a gente deixe o nosso eu de lado e Deus faça aquilo que Ele nos ensina a fazer, a gente vê que vale a pena. Vale a pena matar o eu para que a gente possa viver de uma forma plena. Porque quando a gente faz tudo que dá na telha, a gente acha que a gente vive pleno, não vive. Pelo contrário, a gente vive de uma forma que está sujeito a várias intempéries, mas quando a gente está fazendo o que Deus nos ensinou a fazer, a gente anda de um modo diferente, porque não sou eu, é Deus em mim, e você sente um prazer nisso. Quando você faz algo que você pode propiciar para sua esposa, para sua filha, e que não é o que você queria fazer, mas você vê alegria nos olhos da outra pessoa, não tem preço. Para todas as outras coisas, tem cartão de crédito X. Não tem preço. Não tem preço. Quando a gente vê a graça de Deus agindo no que hoje em dia é colocado de segundo plano, porque o que é dito hoje é que nós somos seres totalmente individuais, que você tem que fazer o que você quiser, você é isso, você é aquilo, para destruir a identidade, para destruir a identidade do amor, destruir a identidade da família, destruir as crianças, destruir relacionamentos. O nosso objetivo é que as pessoas olhem e falem, existe salvação, porque eu estou vendo nessa família, 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 eu estou vendo nessa família. Quanto mais famílias andarem na presença de Deus, mais nós vamos conseguir impactar o mundo através da palavra de Deus. Amém? Então, eu queria que a gente pudesse baixar as luzes do salão e que a gente pegasse a nossa ceia. E antes eu vou fazer uma oração e a gente vai cear. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos antes da gente cear. E eu vou fazer uma oração. Senhor, eu te peço por cada família aqui, para cada pessoa que está aqui, cada membro da família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada casal. E eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça e que o Senhor possa guiar cada família nessa jornada de andar contigo em comunhão com aqueles que o Senhor nos deu, para cuidar, para ensinar, para que a gente possa viver conforme a sua maneira, conforme o seu amor, conforme o seu perdão, conforme a tudo que o Senhor tem para cada um. Eu peço que os pais se levantem como homens de ensino e que vivam a palavra em espírito e em verdade, para que possam criar cada vez mais um lar num ambiente de crescimento espiritual, um local onde a tua glória seja refletida, Senhor. Eu peço que os casais possam refletir cada vez mais o seu amor, Senhor. Que mais e mais pessoas possam vislumbrar o teu amor, ó Pai, como ele é real, através do jeito, da maneira que os casais se cuidam, se tratam, crescem, florescem, cultivam, Senhor, os teus frutos.
Eu oro também para que os filhos possam cada vez mais honrarem, respeitarem seus pais, seguindo, Senhor, os teus ensinamentos, para que sejam exemplos vivos de filhos adoradores, que conhecem o seu Pai, que conhecem o Pai Celestial, que honram a sua família e que trabalham para o teu reino, Senhor. Eu te agradeço por cada um presente aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque temos caminhado, Pai, e com a Tua graça, Pai, somos mais do que vencedores, ó Senhor. E eu peço que o Senhor traga a vitória, Senhor, em várias famílias aqui. Aonde não há, Senhor, paz, haja paz. Aonde não há cumplicidade, haja cumplicidade. Aonde não há, Senhor, perdão, possa haver perdão. Derrama, Senhor, mais do Teu conhecimento, mais do Teu amor, mais da Tua esperança, Senhor. Que possamos ter famílias sãs, para que possamos cuidar de outras famílias que vão chegar e vão necessitar da Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu queria deixar o último versículo com vocês. 1 Timóteo 5, versículo 8. Essa eu não passei para você, então eu vou ler aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Que a gente possa olhar para esse versículo não com um peso, mas que a gente saiba que a gente precisa cuidar dos nossos, que a gente precisa cuidar daqueles que o Senhor nos deu para cuidar. Amém? Para que a gente seja visto como aqueles fiéis à palavra, nós precisamos andar como quem ama incondicionalmente. Amém? E dentro desse mesmo espírito, e para lembrar que somos todos partes de uma só família, um corpo de Cristo, queria convidar você para ficar de pé. Aproveita para ir abrindo, que esse negócio não é fácil de abrir. Esse é um memorial que nos foi dado para que a gente pudesse relembrar o sacrifício de Cristo e que nós temos uma aliança com Ele. Amém? Também do seu sacrifício vivo. E hoje, como família, como tema, também, juntos aqui, celebramos o sacrifício de Cristo, para que hoje a gente tenha acesso ao Pai. Nós temos que ter parte do corpo dele, amém? Então, vamos comer o pão, o biscoitinho aqui. Senhor, muito obrigado por ter dado o seu corpo por nós. Muito obrigado. E de forma semelhante, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue. E sem ele a gente não teria acesso ao Pai, amém? Mas com o sangue que a gente celebra hoje, com o sacrifício de Cristo, cada um de nós tem a oportunidade de se achegar diretamente ao Santo dos Santos e dizer: Pai, eu te amo. E por isso nós celebramos e nos recordamos. Vamos tomar o cálice para lembrar que somos parte desse corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Bem, queria dizer para vocês também que tem uma semana muito abençoada, que lembrem-se de, cada vez que alguém fizer alguma coisa que você vá sair do sério, pare e pense, fala: eu preciso ser o reflexo de Deus nessa terra em amor. Peça a Ele sabedoria e domínio próprio, porque Ele nos dá. Amém? Deus abençoe vocês.